falando também um pouquinho em Jornada Mundial da Juventude, eu tenho aqui nos estúdios do Mulher.com uma pessoa que é sinônimo de juventude, Diego Fernandes. Tudo bem, Diego? Obrigada pela participação aqui. Obrigado vocês. E, gente, aqui. o Diego está lançando um livro também agora, recentemente, sobre a juventude, a Igreja Jovem. Chegou hoje, acabei de ver, o primeiro exemplar, na verdade o primeiro exemplar foi para o Padre Eduardo, né, que eu dei de presente o primeiro para ele, e o segundo vai ser para você aqui, no Mulher.com. Né, é um livro que fala sobre vários temas da juventude. Eu vou ter a alegria de estar participando da jornada como cantor, como apresentador também da Jornada Mundial da Juventude, e sou apresentador aqui da casa, né? E esse livro, A Igreja é Jovem, Não Tenha Medo de Ser de Deus, fala dessa possibilidade da gente ter uma igreja mais viva e mais jovem e testemunhar, não ter medo de Cristo, porque ainda que na nossa religião tenha a cruz, a gente tem muita luz, a gente tem muita coisa boa. E, Diego, aproveitando esse entusiasmo da juventude e esse momento de Jornada Mundial da Juventude, você acha que a igreja tem mesmo que aproveitar essa força do jovem, que o jovem tem? Eu acredito que a Jornada Mundial da Juventude vai colocar a Igreja Católica do Brasil num outro patamar. Por quê? Eu digo isso olhando, por exemplo, falando de música. Eu sou músico. A gente vai conhecer muitas pessoas, muitos músicos que a gente não conhecia. Grandes espetáculos, por exemplo, o Gen Rosso, que é um grupo do movimento dos focolares, que muita gente conhece, mas também muita gente não conhece. Eu acho que a mídia brasileira, as TVs seculares, que não são as religiosas, elas vão, inclusive, se assustar com tamanha diversidade de dons, como que a nossa igreja é bonita, como que a gente tem essa capacidade de reunir os jovens e, mais do que tudo, nos últimos anos, algumas pesquisas revelavam que a gente perdeu alguns fiéis. E isso vai revelar exatamente o contrário. Na verdade, a gente tem muito fiel e fiel de verdade, fiel jovem, alegre, que veste a camisa, que acredita no que a igreja acredita. É muito legal viver esse momento da jornada. Certo. E, Diego, você disse que é músico também e tem uma música que faz referência à Igreja Jovem, a música Gálatas 5:1, né? Você teve alguma inspiração na música ou teve alguma referência da música para o livro também? Com certeza. Na verdade, o trecho que eu tirei a música eu coloquei aqui, que é do Papa Bento XVI, né? A Igreja é Viva, a Igreja é Jovem, quando, por ocasião da morte de João Paulo II, ele disse, olha, nesses dias a gente percebeu como que a nossa igreja está viva, o amor pelas pessoas com o Papa, como que a nossa igreja está jovem. Ela é viva porque Jesus Cristo está vivo, né? A gente divulga, às vezes a pessoa diz, olha, mas a cruz, tem Jesus na cruz? Não, mas ele está ressuscitado, mas precisa passar pela cruz. Então, aqui nesse livro, eu me inspirei na música Gálatas 5:1, nesse trecho, que é uma fala de Bento XVI. Então, a igreja é viva, a igreja é jovem, é uma frase do Papa Bento XVI. E a música fala disso, né? De um jeito bem diferente, bem jovem. Certo. E, Diego, esse é o seu segundo livro, né? Você acha importante também incentivar essa galera, essa juventude, à leitura? Bom, quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê, né? Tem um ditado. Então, a leitura, ela ensina a gente a pensar. A gente acompanhou aí como que o Brasil tem sido movimentado por jovens conectados, que sabem não só falar de política, mas pensar política, que sabem reivindicar muitas coisas. E é uma das coisas que eu falo aqui nesse livro, que a gente não pode só seguir a massa, a gente precisa aprender a pensar também. O jovem cristão não é aquele que aceita qualquer coisa, não. Então, os temas são dos mais variados. É para quem é jovem, né, e quer ser um jovem de Deus, mas para quem também não entende o jovem. Porque tem aquele pai, aquela mãe, aquela tia, aquela avó que não sabe como conversar com o jovem. Como lidar, né? Às vezes um livro pode chegar de um jeito, ser a conversa que você não pode ter. A conversa que você, não é que nem, às vezes pode, mas não soube ter. O livro conversa com a gente. Eu acredito muito nessa história de que o livro pode ajudar o jovem a melhorar. E quem não é jovem vai entender um pouco mais a cabeça do jovem. Então fala sobre sexualidade, sobre afetividade, amizade. Tem um capítulo, por exemplo, que fala, beijar é bom demais, mas eu devo beijar todo mundo? E aí, como é que é isso daí, essa história? Depois fala sobre a questão da identidade, para o jovem saber quem ele é. São várias questões humanas e também religiosas. Que envolvem o jovem, a gente não tem como negar, não é mesmo? Com certeza. Eu falo também até, por exemplo, do funk,
eu falo de como experimentar Deus, a possibilidade de reescrever a nossa própria história, a possibilidade de você ganhar uma folha em branco. Então, o jovem, às vezes, comete um erro. Então, um erro na vida não é uma vida de erros. Então, peraí, você errou, respira, recomeça, busca forças em Deus, se precisar reconstruir alguma parte da vida. Depois também tem eu falo muito sobre a liberdade, sobre as tribos. Os jovens andam em tribos. Como que a gente pode entender o jovem? Ao invés de criticar o jovem, abraçar. E tem um capítulo que é muito importante, que é o abraço da minha mãe me livrou das drogas. Que é quando eu conto que a minha mãe, ela me abraçou, me ouviu, me orientou e me livrou das drogas. Eu me envolvi com as drogas e o abraço da minha mãe pôde, nesse abraço, me dizer: filho, é o que você está fazendo com a sua vida, volta para mim, meu filho, volta para mim. Às vezes a mãe desespera e não sabe o que fazer com o filho quando ele se envolve com droga. A melhor resposta é o amor, sem dúvida alguma. Tá certo. Então, para você que está assistindo, quer saber mais como se comunicar com o jovem, ou é jovem, adorou a dica do Diego Fernandes, entra lá no nosso portal rs21.com.br e pelo Dica 21 você consegue adquirir esse livro aí na sua casa. Diego, muito obrigada. E pelo telefone também. Pelo Quem telefone ligar, consegue, também, rapidinho. muito obrigada. 3871-9600 é o telefone que você consegue ligar e adquirir A Igreja é Jovem, do Diego Fernandes. Diego, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado. Até a próxima. Amém. A igreja é jovem, não tenha medo de ser de Deus.